Ontem foi uma bênção e hoje vai ser tremendo também. Amém? O tema da minha palavra desta noite, que eu quero ministrar para os irmãos, fala sobre liberte sua mente para coisas boas. Repita comigo, liberte. Sua mente para coisas boas. O Senhor tem falado comigo desde semana passada que nós estamos numa guerra espiritual, nós estamos numa batalha espiritual. E a nossa mente é o campo aonde nós temos sido mais atacados nesses últimos dias. É ou não é? A nossa mente, ela é um campo de batalha. Já dizia uma pastora que escreveu um livro a respeito. E é na nossa mente que começam as primeiras batalhas da nossa vida. É na nossa mente. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos alguns pensamentos tóxicos que nós enfrentamos na nossa vida para que você seja liberto. Liberto no nome de Jesus e liberta. Amém? É muito importante, irmãos, que você tenha uma expectativa boa do futuro. Muitas vezes nós esperamos e temos expectativas do mal, mas, na verdade, nós precisamos transformar a nossa mente e começarmos a ter expectativas boas daquilo que o Senhor tem para nós. Nós temos ministrado sobre isso há meses. Por quê? Porque nós precisamos ter uma transformação na nossa mente, uma metanoia, né? Desconstruir coisas velhas, da velha aliança, para que a nova aliança seja algo realmente palpável na nossa vida e que nós possamos vivê-la. Em nome de Jesus, a graça do Senhor. Eu não sei como que você acordou hoje, nós estamos no segundo dia de jejum, mas o mais importante é que você acorde amanhã com expectativas boas e não com expectativas no juízo de Deus. Muitas vezes nós acordamos de manhã pensando que as coisas só vão dar ruim, que as coisas não vão acontecer para nós. Por quê? Porque os nossos pensamentos estão tóxicos a respeito da nossa vida e de quem nós somos. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. Diz assim: destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Todos aqui acompanharam comigo? O que esse versículo fala? Qualquer pensamento que não seja de Deus, ele deve ser destruído das nossas vidas. Tem que cair por terra, no nome de Jesus, todo o ataque do inimigo que você tem enfrentado, que não condiz com a palavra de Deus, tem que cair por terra da sua vida, no nome de Jesus. Por quê? Porque ela causa efeitos. Quais são os efeitos que ela causa? Nós nos tornamos prisioneiros desses pensamentos tóxicos. Nós nos tornamos prisioneiros de pensamentos que nos intoxicam. Amém? E nós começamos a viver esses pensamentos e a Bíblia fala que a nossa boca fala aquilo que está cheio no nosso coração. Se os seus pensamentos eles estão tóxicos, você vai exalar palavras tóxicas. É ou não é? Amém? E a nossa oração hoje, depois que eu ministrar essa palavra, nós vamos orar pela nossa mente. Nós vamos orar, nós vamos impor. Eu quero orar, impor as minhas mãos sobre a sua cabeça. Porque nós temos enfrentado uma batalha espiritual. É uma batalha espiritual. Realmente, nós temos atendido várias pessoas que realmente têm sido atacadas na mente. Mentiras do diabo, falando a respeito de quem elas são, a respeito do casamento, a respeito de uma doença física, a respeito da vida financeira, coisas do inferno, ataques malignos que levam à depressão, que levam à síndrome do pânico, que levam as pessoas a cair
e parar e desistir e não querer nem mais saber de nada. Por quê? Porque vão se intoxicando e deixando o diabo criar um ninho na sua mente. Amém? Nós vamos orar e repreender isso em nome de Jesus. Eu não sei como que você chegou aqui nesta noite, mas eu tenho certeza que você não vai sair da mesma forma que você chegou. Amém? Porque eu tenho orado e eu creio nisso. Ontem eu tive uma experiência de ter orado por uma pessoa que estava sofrendo um ataque maligno, realmente do inferno. E nós oramos, nós guerreamos. Ela não estava conseguindo dormir. E hoje ela me testemunhou, falando: pastora, depois que nós oramos e fizemos guerra espiritual contra todo ataque na minha mente, é como se algo tivesse arrancado tudo aquilo que eu estava sentindo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Lá em Tiago 4:7, fala assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A única maneira de você vencer o diabo, o nosso adversário, é você se sujeitar a Deus, se sujeitar à palavra, comer a palavra, congregar, estar na célula, estar em comunhão com os irmãos. Por quê? Porque o diabo, nosso adversário, ele está ao nosso derredor, rugindo como leão, tentando nos tragar, meus irmãos, o tempo todo. Quando nós não estamos firmados na rocha que é Cristo, nós nos tornamos uma presa fácil para Satanás. E ele faz da gente o que ele quer, porque nós estamos vulneráveis. Nós ficamos vulneráveis. E cada vez o mundo vai entrando na nossa mente, vai entrando na nossa vida. As más influências, as coisas tóxicas vão vindo e você vai se enfraquecendo. Amém? Nós estamos aqui para desintoxicar, em nome de Jesus. Eu quero mencionar aqui nesta noite alguns tipos específicos de lixos tóxicos, capazes de envenenarem a nossa mente, a nossa alma. Amém? Uma delas é o pessimismo. Em geral, o pessimismo, ele produz pensamentos negativos. Você já viu um pessimista? Ele sempre tem uma expectativa do mal, de que as coisas não vão acontecer, de que é muito difícil. Ele não consegue, e ele muitas vezes, além de ser pessimista, ele murmura das coisas, sempre falando que não é para ele, que não vai dar, que é difícil. Isso é um pensamento pessimista que tem que ser repreendido da nossa mente. Amém? Isso não pode nos pertencer. Porque nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. É o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos dá força, é o Senhor que nos capacita. Então eu não vou ter uma mente pessimista. Eu vou olhar diante de mim, as circunstâncias estão falando ao contrário, mas eu olho para Cristo, que me fortalece, e eu vou vencer. E as coisas vão acontecer. Expectativas do bem. Aleluia. O segundo é a ansiedade. A ansiedade é um outro tóxico que costuma manifestar de forma de pensamentos de preocupação. O ansioso, ele está sempre preocupado com o dia de amanhã, é ou não é? Por quê? Porque ele vai deixando os pensamentos tóxicos na sua mente, as preocupações tomarem conta do seu coração. E quando você vê, você vai entrando numa crise de pânico, de tanto pensamentos tóxicos que você vai recebendo, setas do maligno, pessoas que vêm até você, e você vai se preocupando de uma maneira a ponto de entrar numa loucura, que muitos fazem. Isso é um pensamento tóxico. Pensamento de medo. A ansiedade, ela gera medo. E isso é uma coisa terrível. O medo, ele é uma coisa paralisante. A Bíblia fala que o medo, ele é um espírito. E nós temos que repreender isso da nossa vida. Porque o medo gera uma ansiedade, é maligno.
Amém, irmãos? Outro ponto importante, que é um pensamento tóxico que nos deixa amargurados. O que é uma amargura? Ela polui o nosso pensamento com ideias de insatisfação e inveja. O que quer dizer isso? Eu fico amargurado porque eu não tenho. E daí isso me gera uma inveja porque o outro tem. Porque eu queria ter e não posso ter. Porque eu queria fazer, mas eu não dá. Sabe como é que é? E você fica amargurado. Amargurado com palavras que foram faladas a respeito de você. Amargurado porque você se sente pequeno ou incapaz. Porque às vezes você tentou fazer várias coisas e não conseguiu, não chegou a onde você queria e você ficou amargurado. Isso são coisas tóxicas que vão nos intoxicando a cada dia. Isso vai te aprisionando, aonde você não consegue experimentar a boa e a perfeita e agradável vontade do Senhor para a sua vida. E você tem que orar e repreender isso no nome de Jesus. Eu não vou ficar amargurado. Eu não preciso ser assim. Eu não vou ser assim. Tudo é a maneira, é a ótica como nós vemos as coisas, irmãos. Tudo é a maneira como a gente enxerga, a nossa ótica em relação aos problemas, em relação aos filhos, em relação ao casamento, em relação à igreja. Tudo é a maneira da nossa ótica diante das coisas. E nós temos que pedir direção do Espírito Santo. Qual é a ótica de Deus nessa situação? O que Deus pensa a respeito? Com que olhos eu devo olhar, Senhor, a respeito daquela pessoa, do meu patrão, da minha igreja, do meu casamento, dos meus filhos? Qual é a ótica que eu tenho que olhar, Senhor? Mas não viver uma vida amargurada. Amém? Em nome de Jesus. Outro aspecto de pensamentos tóxicos que destrutivos, pensamentos críticos que vão bombardeando a nossa mente. Muitas vezes nós deixamos os pensamentos críticos entrarem e nos intoxicarem. A gente vê tudo. Sabe quando você é uma pessoa crítica e você acha que está sempre tudo errado? Que tudo está errado, que não deve ser feito. Critica. Você se critica, você critica todo mundo. É algo tóxico, é algo maligno. A crítica, né, muita gente fala crítica construtiva, mas a gente poderia chamar de uma outra forma, né, porque é uma crítica. Então, ser crítico é uma coisa muito ruim quando você caminha do lado de uma pessoa que critica tudo, que nada está bom. É tão ruim isso, é ou não é? E a crítica leva a gente a murmurar, a reclamar. É básico, elas são primas, eu acho, ou irmãs ali. Né? A crítica, a murmuração, da reclamação, da insatisfação. Isso são tudo coisas tóxicas, que você está intoxicado e você intoxica os outros que estão ao seu lado. Sabe por quê? Porque nós exalamos aquilo que nós somos. Nós exalamos aquilo que está dentro de nós. Isso não tem como negar. A pessoa que está mais próxima de você sabe aquilo que você exala, de fato e de verdade. A pessoa que está do seu lado sabe. A gente não pode apontar o dedo, porque é pecado julgar. A gente não pode julgar, só o Senhor pode julgar. Mas a gente sabe, as pessoas que caminham com a gente, a maneira como ela fala, da maneira como ela se expressa, coisas que estão dentro do coração dela, fala de quem ela é. Amém? E nós precisamos guerrear e lutar e orar ao Senhor. Senhor, eu não quero ser assim, eu não vou ser assim, eu quero ser limpo, eu quero ser lavado no nome de Jesus. Amém. De todo pensamento tóxico na minha vida. A dúvida ela é um outro pensamento tóxico, que está englobado a tudo aquilo que eu falei também. A dúvida no casamento, a dúvida no trabalho, a dúvida no ministério,
A dúvida, será que eu fui curado, não fui curado? Será que eu fui liberto, não fui liberto? Será que eu fui salvo, será que eu não fui? Sabe uma dúvida? A dúvida é do diabo. A dúvida é maligna. A dúvida é do diabo. Se você tem dúvida, vai orar, porque o que é de Deus traz paz, traz alegria, traz ânimo no espírito. Amém? Senhor, eu não quero ser uma pessoa duvidosa, eu não quero duvidar, eu não quero ser uma pessoa descrente. Não, Senhor, eu quero ser uma pessoa de fé, que crê. Não existe dúvida na minha vida. Aleluia? Em 1 Pedro 5,8, diz assim: sede sensatos e vigilantes. O diabo, vosso inimigo ou adversário, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa tragar ou a quem possa devorar, algumas Bíblias falam. Mas no versículo 9 fala assim: resisti-lhe, permanecendo firmes na fé. Quer dizer que o quê? Sem fé é impossível agradar a Deus, não é? Então nós precisamos permanecer firmes em fé, porque o nosso adversário, ele vai sempre tentar. Só que vai depender de você resistir a ele e não deixar os pensamentos tóxicos atingir a sua vida. Aleluia? Esse versículo ele fala o quê? Você precisa vigiar o tempo todo contra as mentiras de Satanás que ameaçam corromper a nossa mente. Temos que saber e lutar. E quando detectar a ação do inimigo? É muito importante nós detectarmos a ação do inimigo quando nós começamos a ter pensamentos tóxicos, quando o diabo está tentando falar na nossa mente. Nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. E imediatamente pedir ajuda, imediatamente orar e repreender. Você tem poder e autoridade no nome de Jesus para detectar a ação do inimigo na sua vida, na sua casa, na sua família. Eu tenho uma irmã dentro da igreja que eu aprendo muito com ela. Todas as vezes que ela está passando por um ataque do diabo, que ela está enfrentando, que ela discerne que o inimigo está agindo na vida dela, eu fico impressionada. Ela me procura e ela fala: pastora, está acontecendo isso, eu preciso que a senhora ore por mim, porque eu preciso de ajuda. E isso já acontece há muito tempo, muitos anos. E eu falei um dia para ela assim, eu admiro você. Porque você aprendeu o caminho. Você aprendeu o caminho certo. O caminho de pedir ajuda. O caminho de quando eu detectar que eu estou fraca, que está difícil, que eu tô lutando, mas eu não estou conseguindo, porque muitas vezes a luta está pesada, está difícil, eu tô me sentindo tá opressão. Porque acontece, não acontece? Pedir ajuda, pedir uma oração, guerrear é a primeira arma que nós devemos fazer. Amém? Paulo expõe de uma forma clara e concisa a estratégia e o ensino aos coríntios. As armas que usamos na nossa luta não são do mundo. São as armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas, sofismas. Amém? Sofismas na mente, mentira do diabo, seta do maligno, pensamentos tóxicos. A raiz grega da palavra aqui traduzida, fortaleza, é oshurama, traduzida por castelo ou fortificar, que fala prisioneiro trancafiado pelo engano. Isso é muito forte. Isso é muito forte. Fortaleza significa isso, prisioneiro. Nós ficamos prisioneiros de Satanás. Prisioneiros de Satanás. Nós acreditamos na mentira que ele conta para nós. Nós, infelizmente, deixamos ele contar histórias ao nosso respeito, das pessoas, da vida que nós estamos vivendo, e nós caímos. Pelo amor de Deus, acorda hoje. Você precisa saber quem você é em Cristo Jesus. Você precisa saber
quem você é, o que ele pensa a seu respeito. Para de dar ouvidos às mentiras do diabo para o seu casamento. Deus tem um casamento de paz, de alegria, restaurado. Deus não é um Deus de separação, de divórcio, de confusão, de divisão. Ele não é. O diabo é. Ele veio para matar, roubar e destruir. E o papel dele é esse. Amém, queridos? Em nome de Jesus, nós temos a fé, a oração e a palavra de Deus, que é a nossa arma. Ela é a nossa arma. Deus quer que nós usamos ela para vencer toda a batalha na nossa mente. Você precisa aprender da palavra. Você precisa comer da palavra. Por isso que é tão importante você estar no meio da igreja. Porque quando você está cheio da palavra, você tem forças para lutar. Mateus 6:22 fala assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Nossos olhos têm que estar aonde, irmãos? No Senhor. Os nossos olhos têm que estar no Senhor. O que o salmista diz? Eleva os meus olhos para o monte, porque de lá é que vem o meu socorro. Os nossos olhos têm que estar no Senhor. E crer que Ele está fazendo, trabalhando nas nossas vidas. Todo o tempo. Muitas vezes nós deixamos os pensamentos tóxicos, todos esses que eu mencionei, pensamentos de amargura, de dúvida, de crítica, e nós começamos a viver dentro de um contexto que nós acabamos influenciando as pessoas que estão do nosso lado. E isso é muito sério. Por quê? Porque isso é pecado diante de Deus. Você vai disseminando contenda através da sua boca. Por quê? Porque nós estamos tão intoxicados com aquilo. Alguém falou algo para nós, nós ficamos ofendidos. E aquilo nós ficamos fermentando no nosso coração. E daí o que acontece? A nossa alma entra em erupção. E daí você começa a olhar para as pessoas diferente. Você começa a se afastar. Você começa a julgar. É ou não é? E isso só vai piorando as coisas. São coisas tóxicas, que nós precisamos deletar da nossa vida. Amém? Em nome de Jesus. Começamos a olhar para as pessoas com desaprovação. Começamos a deduzir coisas. Nós somos peritos nisso, irmãos. É ou não é? Os nossos pensamentos tóxicos nos levam a deduzir coisas que não são, a desaprovar as pessoas, a julgar. É ou não é? Isso é a nossa carne. É a carne do diabo mesmo. Que a nossa carne ela não se converte nunca. Por isso que nós temos que mortificá-la todo o tempo. Porque você começa a pegar uma birra da pessoa. É ou não é? Quer ver quando é do cônjuge? Misericórdia. Quando é do marido ou da esposa, é pior ainda, irmãos, que mora na mesma casa. É difícil esse negócio. Mas, imediatamente, nós precisamos detectar isso e não podemos. É viver assim. Não, você tem que lutar, porque você está aprendendo, amém? Você está aprendendo, você está aqui para saber como que a gente vai lidar com isso. Porque eu vou falar, eu enfrento isso sempre. Você enfrenta ou é só eu? Alguém comigo aqui, pelo amor de Deus? É uma luta todos os dias. Para você não julgar, para você não comparar, para você, sabe, ter os olhos da graça. Nós temos que ter os olhos da graça. Né? Nós temos que abençoar, ter os olhos benignos. E não olhos malignos, porque a nossa boca ela tem poder de vida ou de morte. Da nossa boca pode sair bênção ou maldição. A Bíblia fala que da nossa boca pode sair águas doces ou águas amargas.
Isso tudo sai por quê? Porque são pensamentos tóxicos que estão em nós e nós exalamos isso por onde a gente passa. Tudo por conta da dedução, da comparação, da disputa, da inveja, da autossuficiência, do ego. Com tudo isso nós temos que lidar todos os dias. Mas você está aqui para se tornar uma pessoa melhor. Uma pessoa transformada no Senhor. Uma pessoa transformada no Espírito. Em nome de Jesus, por quê? Porque nós queremos uma igreja sarada. Uma igreja que se relaciona, que tem as indiferenças, mas sabe respeitar um ao outro, amar e suportar em amor. Nós precisamos suportar em amor em nome de Jesus. Os irmãos que discordam da gente, não é mesmo? Isso é muito importante, porque vão ter discórdias, vão ter situações que nós precisamos amar e suportar. Aleluia! Glória a Deus. A sua vida, meus irmãos, muitas vezes tem sido infectada por pensamentos tóxicos. E nós não podemos perder essa batalha. Mas nós temos que vencer toda a batalha da nossa mente. Vencer toda a batalha que nós estamos enfrentando hoje. Eu não sei qual que é a batalha que você está enfrentando. Mas você não pode deixar que esses pensamentos aprisionem você. Você não pode deixar que esses pensamentos tóxicos destruam a sua vida, destruam o seu casamento, destruam a sua felicidade, a sua alegria, a sua paz. Porque tudo isso leva a isso, a destruição. A destruição. Isso é algo que você tem que parar e pensar hoje. O que tem me levado a ter esse tipo de atitude? Lá em Filipenses, Paulo, ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando você medita em Deus, Ele protege a sua mente. Quando você medita na palavra, o Senhor guarda a sua mente. Sabe por quê? Porque quando vier esses pensamentos tóxicos, quando a influência do diabo vier, você vai se lembrar da palavra. Você vai se lembrar porque o Espírito Santo, ele habita em você. E imediatamente, aquele que nos convence da justiça, do pecado e do juízo, ele fala ao seu espírito e você imediatamente detecta. Amém? Aleluia. Nós já estamos caminhando para o final. Uma coisa muito importante que nós sempre devemos exercitar na nossa vida cristã. Exercitar. Sermos prontos no ouvir e tardios no falar. Prontos no agir, tardios no falar. Por quê? Porque quando nós ouvimos, nós temos que filtrar aquilo que nós estamos ouvindo. Porque muitas vezes nós ouvimos e imediatamente falamos. Porque aquilo intoxicou você. Aquela afronta veio e você rebateu. É ou não é? Somos muito rápidos. Então nós temos que ser prontos no ouvir, mas tardios no falar. Não deixar a ira tomar conta do nosso coração. As mensagens amargas, dolorosas, cancerígenas que afligem e machucam as pessoas. Tudo por causa da maneira como elas ouvem, a maneira como as pessoas falam. Temos que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Temos que tomar cuidado e vigiar o tempo todo. Seja pronto no ouvir e tardio no falar. Pensa antes de falar. Pensa antes de falar. Isso é um exercício, irmãos. Não é fácil. Não é fácil. Para quem é um sanguíneo, é o mais difícil. Uma pessoa sanguínea é uma pessoa que ela fala sem pensar. Depois que ela fala sem pensar, ela pede desculpa. Ela se arrepende, ela chora. Os outros temperamentos, eles também fazem. Mas esse em especial, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque nós falamos coisas
e machucamos e ferimos, e intoxicamos as pessoas que estão do nosso lado. Amém? Aleluia. Você está sendo edificado por essa palavra? Deus está falando com você? Aleluia. Precisamos sempre, irmãos, responder aquilo que está na palavra de Deus. Ser prontos no ouvir e tardios no falar. O que eu devo falar? O que eu devo responder? Como que eu devo... Vou respirar fundo e não vou falar nada. Às vezes o silêncio é melhor, não é mesmo? Porque às vezes você quer falar alguma coisa, às vezes é melhor não falar. Às vezes se calar. Isso é sabedoria. Pedir sabedoria do alto antes de discutir, falar. Isso é sábio. Aleluia. Talvez você ainda ouça mensagem de anos atrás, ecoando no seu íntimo todos os dias, descrevendo um círculo sem fim dentro da sua mente. Você nunca será nada na vida. Gostaria de nunca ter tido você. Alguém pode ter dito. Você não se parece nada com seu irmão. Estou cheio de você. Nunca amei você. Você nunca vai mudar. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. E a palavra que sair da sua boca tem que ser palavras de vida. Amém? Eu queria nessa noite, mediante essa palavra que foi ministrada, que você ficasse de pé.